Bom dia, comunidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos em mais este dia. Hoje, domingo, 29 de junho de 2025. É o terceiro domingo após Pentecostes. Por isso, o evangelho deste final de semana, Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, sobre o qual nós vamos refletir, meditar. Lemos assim: Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O evangelho desse terceiro domingo após Pentecostes é a história de 3 pessoas que queriam seguir Jesus, ou que foram convidadas para segui-lo, mas que antes tiveram que passar por um vestibular, uma sabatina. Descreve o evangelista Lucas que quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho para Jerusalém, o primeiro homem espontaneamente disse: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Este homem tinha um ideal: ser discípulo de Jesus. E estava muito entusiasmado. Acompanharia Jesus para qualquer lugar. O problema é que, na sua decisão, estava faltando seriedade, profundidade, pés no chão. Ele não tinha calculado os custos desta decisão. Falando da nossa realidade hoje, a igreja nos ajuda em muitas coisas. Nos protege contra tantas situações difíceis da vida. Por exemplo, a igreja ajuda os jovens contra os vícios, as drogas, a violência. Mas participar de uma igreja, ser cristão, isto não elimina os custos para ser discípulo de Jesus. Assim como no casamento, é muito bonito, maravilhoso saber que agora existe alguém com quem possa ter uma vida em comum, uma esposa, um marido, filhos, uma família. Mas é preciso calcular o preço do casamento, o preço de uma família. Hoje Jesus nos diria: siga-me, mas não esqueça das dificuldades, provações e sacrifícios. Siga-me, mas não esqueça de testemunhar a fé lá fora, além de simplesmente sentar no banco da igreja. Siga-me, mas não esqueça de ofertar tempo, bens e dons para o serviço da igreja. No Evangelho aparece um segundo homem. Este recebeu o convite de Jesus: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. É intrigante aqui a resposta de Jesus. Por que não deixar o pobre homem participar do enterro do seu pai? Na verdade, é preciso entender o que está por trás dessas palavras aparentemente duras de Jesus. O sepultamento naquele tempo era muito mais do que acontece hoje. Era uma cerimônia de vários dias, muitas homenagens, rituais. Enfim, sepultar alguém naquele tempo, na cultura judaica, dependendo da posição social de alguém, envolvia muito tempo e dinheiro.
Quando Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus, aponta para uma grande verdade que também hoje podemos esquecer. A verdade é que, depois que uma pessoa morre, nada mais pode ser feito para a salvação dela. E por isso, então, a urgência de levar o Evangelho. Com certeza, Jesus não está dizendo para esquecermos nossos entes queridos que morrem, deixar de sepultá-los com uma cerimônia religiosa, muito menos jogar fora nossos rituais e tradições litúrgicas. Ao contrário, o que Jesus ainda hoje quer de nós é para não esquecermos do mais importante. E o mais importante, como cristãos, como igreja, é anunciar a mensagem de Deus. No Evangelho, o terceiro diz para Jesus: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Por que Jesus está aqui sendo tão radical? O que Jesus enxergou no coração deste homem e que nós não podemos ver, aí está a resposta. Lá no fundo, ele estava indeciso em abandonar todos os seus negócios, suas propriedades, sua vida profissional. Este despedir-se implicava na preocupação indevida com as coisas terrenas, materiais. Ao Jesus dizer que aquele que olha para trás não serve para o reino de Deus, isso é um alerta contra um cristianismo que tem um pé na igreja e o outro no mundo. Nada de errado, nossas preocupações neste mundo. Mas quando tais preocupações estão em primeiro lugar no coração, então Jesus já tinha dito que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. O evangelista Lucas não diz o que aconteceu depois com essas três pessoas, se elas seguiram Jesus ou não. Mas elas tiveram que pensar bastante. Jesus não queria enganá-las. Queria sim que elas seguissem a ele, mas não queria fazer uma propaganda enganosa. Ainda bem que Jesus ainda hoje nos convida para segui-lo. Pior mesmo se ele nem fizesse este convite. E ele nos conhece muito bem. Ele sabe que somos falhos, pecadores. Mas foi por isso mesmo que ele foi verdadeiro neste mundo e morreu numa cruz por nós e ressuscitou para nos dar uma nova vida, para nos tornar verdadeiros. E isto através do poder da verdade que vem dele. E assim não teremos nenhuma preocupação em sermos nós mesmos, porque seremos o próprio Cristo que vive em nós. Este é o jeito para seguir Jesus. Amém. Vamos orar. Gracioso Deus, te agradeço por esta história bíblica que me faz refletir no chamado que Jesus fez a mim para segui-lo. Reconheço minhas fraquezas, pecados e dificuldades para ser um fiel discípulo e seguidor do Senhor Jesus. E por este e tantos outros pecados, peço perdão. Renova a minha vida cristã diariamente com teu amor e perdão e continua me chamando para ser teu seguidor. Amém. Hoje, 29 de junho, dia da telefonista, dia do chaveiro, dia do dublador. E a igreja, neste 29 de junho, celebra Pedro e Paulo, apóstolos. Por isso ser também hoje o dia de São Pedro, também o dia do pescador. E nesse dia celebram seu aniversário Breno Paulo Cheruti, Erni Saraiva, Leonardo Paulo Schwantes e Valdir Gunt.
Deixa as palavras de 1 João, capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Sou o pastor Marcos Schmidt. Desejo a você um abençoado dia na paz do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.